Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos iniciar nossa aula de matemática 1 de hoje, tá bom? Na aula de hoje, estudaremos a unidade temática grandezas e medidas. O objeto de conhecimento específico, iremos trabalhar o descritor 13. E o objeto de conhecimento, iremos estudar áreas de figuras planas. E a habilidade de resolver problemas envolvendo cálculo de área de figuras planas. Mas o que são figuras planas? A geometria plana é a área da matemática que estuda as figuras planas, ou seja, aquelas que possuem comprimento e larguras, sendo figuras bidimensionais de duas dimensões. Então, iremos estudar especificamente a área do triângulo, a área do retângulo, a área do quadrado, do trapézio, do losango e do círculo, sendo que todas essas figuras são consideradas figuras planas. Para calcular a área do triângulo, a gente utiliza essa formulazinha aqui. A área é igual a base vezes a altura dividida ao quadrado. E para calcular o perímetro do triângulo, o perímetro é igual a A mais B mais C, ou seja, a soma dos seus lados. Lembrando que aqui, ó, embaixo, é a base do triângulo e aqui, ó, é a altura do triângulo. Para calcular a área do retângulo, a gente multiplica a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Aqui sendo a base, ó, aqui embaixo, e essa outra medida aqui do lado sendo a altura. Então, multiplicamos a base vezes a altura para encontrar a área do retângulo. E para encontrar o perímetro do retângulo, o perímetro é igual a 2 vezes a base mais a altura. Já o quadrado, para calcular a área do quadrado, a área é igual a L ao quadrado, onde L aqui, ó, é os lados. E o perímetro do quadrado é igual a 4 vezes L. Porque, lembrando que o perímetro é a soma dos lados, né? Então, temos, ó, 1, 2, 3, 4. Então, é igual a 4 vezes L, 4 vezes os seus lados. Para calcular a área do trapézio, utilizamos essa formulazinha aqui, onde a área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Onde aqui em cima, ó, temos a base menor, aqui embaixo a base maior, aqui o lado 1 e o lado 2. Então, para calcular a área do trapézio, é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E para calcularmos o perímetro do trapézio, somamos, né, igual a base maior mais base menor mais L1 mais L2. Aqui temos o losango, né? Então, para calcular a área do losango, temos aqui, ó. Aqui ao meio temos a diagonal 1 e a diagonal 2, né? Que multiplicamos a diagonal vezes a diagonal menor, dividido por 2. E o perímetro é igual a 4 vezes L. E para calcular a área do círculo, temos aqui, ó, o diâmetro e aqui o raio. Então, para calcular a área do círculo, é igual a π vezes o raio ao quadrado. E para calcular o perímetro, é 2 vezes π vezes π raio. A gente vai ver detalhadozinho no decorrer das aulas, com demonstrações de resoluções de alguns exemplos. A área das principais figuras planas, né? Vamos começar falando sobre o quadrado. A área de um quadrado é igual ao seu lado, a área de um quadrado é igual ao seu lado ao quadrado. Então, ó, temos aqui, ó, a figura de um quadrado e o exemplo. O exemplo diz para encontrar a área de um quadrado com 17 centímetros do lado. Então, aplicando aqui na fórmula, né? A gente viu que a área do quadrado
é igual a L ao quadrado. Então, aplicando na fórmula, né? A é igual a 17 vezes 17 e resolvendo a multiplicação, a área do quadrado é igual a 289. Para calcular a área de um retângulo é igual ao produto da sua base pela sua altura. Como a gente viu lá na formulazinha no slide anterior, temos aqui a fórmula, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. E o exemplo diz, calcule a área de um retângulo com base de 8 metros e altura de 2 metros. Então, aplicando aqui mostrando aqui na figura, a base tem 8 metros e a altura tem 2 metros. Então, jogamos na formulazinha, né? Aplicando na fórmula. Então, a área do retângulo é a base vezes a altura. 8 vezes 2 é igual a 16 metros. Dona Lívia vai cercar um pedaço retangular do seu quintal para lá plantar salsinha e outros temperos. Aqui tem a figura, né, do quintal que ela quer cercar. Então, notem que aqui na figura temos as medidas, ó. Esse lado aqui mede 23 metros, esse outro lado aqui mede 23 metros, esse aqui mede 17 e esse aqui também vai medir 17. Essa figura representa a figura de um retângulo. Então, a área reservada ao plantio de salsinhas e outros temperos é... A gente viu que para calcular a área do retângulo, multiplicamos a base vezes a altura. Então, aplicando na fórmula, né, da área de um retângulo, a A é igual a base vezes H, onde a área é igual a base vezes a altura. Então, 17 vezes 23, fazendo a multiplicação, a área é igual a 391 metros quadrados. Então, a alternativa correta é a letra A. O outro exemplo diz o seguinte: Paulo, ao construir sua casa, gostou da planta desse pátio. Aqui temos a planta, né? Ó, a área total, 10 metros, aqui 18. Só que aqui nessa planta tem construído uma piscina com as medidas de 8 metros e aqui o outro lado mede 5 metros. E também tem a medida aqui de um vestiário, né? Com 2 metros e 6 metros de altura. Então, nesse pátio, a área da área ladrilhada é... Então, precisamos ficar atentos a alguns detalhes dessa questão. E para resolvê-la, precisamos excluir a área total da piscina e a área total do vestiário. Então, primeiro precisamos calcular, né, a área da piscina, ó, que é uma figura de um retângulo, onde a gente viu que a área é a base vezes a altura. E aqui, a área total da malha quadriculada, né, calculando a área total da figura. Temos aqui, ó, a base 10, a altura... Base 18 e a altura mede 10 metros. Né, de 10 metros. Aqui 18, mas aqui temos mais 2 metros, dá para completar, que complementa aqui com a área do vestiário. Então, o total da base 18 mais 2 dá 20. E aqui temos a nossa altura. Então, a área total é a multiplicação da base vezes a altura, né? 10 vezes 20, e a área total mede 200 metros. Só que precisamos excluir a área da piscina e a área do vestiário. Então, vamos calcular primeiro a área da piscina, onde, aplicando novamente na fórmula da área do retângulo, que para calcular a área do retângulo é base vezes a altura, né? Aqui, a base da piscina mede 8 metros e a altura da piscina mede 5 metros. Então, multiplicando 8 vezes 5, a área total da piscina é 40 metros. Em seguida, vamos calcular a área do vestiário. A base daqui do retângulo do vestiário é 2 metros e a altura aqui, ó, é 6 metros. Então, aplicando a fórmula base vezes a altura, a área do vestiário é multiplicando 6 vezes 2 dá igual a 12, então a área total do vestiário é 12 metros. Então, já calculamos as três áreas
E agora vamos calcular a área desejada. Então, será a área desejada é igual à área total menos a área da piscina menos a área do vestiário. Então, substituindo aqui, né, a área total, a gente encontrou aqui que foi 200. A área da piscina, a gente encontrou, calculou, é 40 metros. E a área do vestiário, 12 metros. Então, 200 menos 40 menos 12. Fazendo essa subtração aqui, obtemos o resultado total, 148 metros. Então, nesse pátio, a área ladrilhada é 148 metros quadrados. Letra D. Então, trabalhando os conhecimentos adquiridos, resolvendo mais um exemplo, né, para calcular o piso em um salão de formato retangular, cujas dimensões são de 6 metros de altura e 8 metros de comprimento, gasta R$15 por metro quadrado. Qual o valor total do gasto para colocar o piso em todo o salão? Então, a solução: o piso tem formato retangular. A quantidade de metros quadrados é o valor da sua área, que pode ser determinado por a fórmula do retângulo, né? A área do retângulo, que é igual a base vezes a altura. Então, substituindo aqui, né, ó, a base mede 6 metros, a altura é 8 metros. Calculando 6 vezes 8, a área é igual a 48 metros. Então, precisamos saber o valor a ser gasto. Desse modo, multiplicamos 48 vezes 15, que é igual a R$720. O trapézio, a área do trapézio é igual a base maior adicionado mais a base menor multiplicado pela altura e dividido por 2, onde temos aqui a base maior, a base menor e a altura vezes a altura dividido por 2. Então, aqui temos a forma de calcular a área do trapézio. Então, calcule a área de um trapézio de altura de 5 centímetros e base de 8 centímetros e 3 centímetros. Então, a base maior vai ser 8 centímetros, a base menor 3 centímetros e a altura 5 centímetros. Então, aqui basta pegar os valores e substituir na fórmula, né? Então, para calcular sua área, basta substituir os valores na fórmula, onde a área total é igual a base maior, quem é a base maior? 8, base menor, 3, e a altura, 5. Então, 8 mais 3, 11, e 11 vezes 5, 55. 55 dividido por 2, a área do trapézio vai ser igual a 27 metros, 27,5 centímetros quadrados. Então, pessoal, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Parece ser um conteúdo difícil, mas não é. Se você assistirem o vídeo com atenção, vocês irão conseguir compreender. Se ficou alguma dificuldade, voltem, assistam o vídeo novamente. E qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem no PV, tá bom? Beijos e até a próxima aula.